Olá pessoal, nós somos acadêmicos da Universidade do Vale do Itajaí e hoje nós vamos apresentar um trabalho sobre gestão de custos e preços na empresa GV Mármore, Comércio de Mármores e Granitos. Nosso estudo ele foi desenvolvido na disciplina Gestão de Custos e Preços e tem como objetivo mostrar de forma prática como esses conceitos trabalhados em sala de aula são aplicados numa empresa real. O nosso grupo é formado pela Camila, Efraim, Gabriela, Gabriel, Gerson, Raquel e Rúbia. E tem como importância esse tema, a gestão de custos e formação de preço, que são fundamentais para qualquer empresa, numa busca de eficiência operacional, sustentabilidade financeira e competitividade no mercado. Através desses controles, a empresa ela consegue planejar melhor, tomar decisões estratégicas, maximizar o lucro e reduzir desperdícios. No setor de mármores e granitos, isso se torna ainda mais importante, pois envolve matéria-prima cara, mão de obra especializada e custos elevados de produção e instalação. Por isso, entender exatamente quanto custa produzir e entregar um serviço é essencial para manter a empresa saudável financeiramente. Sobre a empresa. A empresa ela é uma empresa familiar fundada em 2022, localizada na cidade de Itajaí. Ela é especializada em fornecimento, beneficiamento e instalação de rochas premium, como os granitos, quartzitos, superfícies nobres. Atualmente a empresa ela conta com uma equipe de 6 colaboradores, atuando nas áreas administrativa, produção e instalação. E a GV Mármore ela se destaca pela qualidade dos acabamentos, atendimento personalizado e cumprimento de prazos, atuando principalmente em obras residenciais e projetos de alto padrão. E o nosso objetivo geral do trabalho foi analisar a gestão de custo da GV Mármore, verificando como ocorrem os métodos de custeio, a formação de preços e onde exige oportunidades de melhoria. Buscamos entender como a empresa calcula esses custos, como forma esses preços e quais são as decisões tomadas com base nesses dados e como isso impacta na estratégia e na sustentabilidade e competitividade do negócio. Além disso, o estudo também contribui para fortalecer a gestão da empresa, auxiliando em decisões mais assertivas e na melhoria de seus resultados. Agora vou explicar rapidamente a metodologia utilizada no nosso trabalho. Primeiro, realizamos a coleta de dados, onde levantamos todas as informações internas da GV Mármore, analisamos documentos, processos produtivos e a estrutura operacional da empresa. Depois disso, fizemos a observação do processo produtivo, acompanhamos todas as etapas desde o atendimento do cliente, passando pela mediação, corte, acabamento e finalizando na instalação. Por fim, realizamos a mensuração dos custos, onde identificamos e separamos os custos diretos e indiretos, além da classificação entre os custos fixos e variáveis. Também levantamos detalhadamente os gastos dos produtos A e B. Na segunda etapa da metodologia, aplicamos os métodos de custeio. O método escolhido foi o custeio por absorção, que considera todos os custos envolvidos na produção. Para os custos indiretos, utilizamos como critério de rateio as horas de mão de obra direta, pois esse critério reflete melhor o consumo real dos recursos. Depois disso, realizamos o cálculo do custo unitário total dos produtos A e B. Por fim, fizemos análise gerencial, comparando os produtos, avaliando a estrutura de custos, identificando oportunidades de melhoria e analisando o impacto desses custos na formação do preço e na margem de lucro. Neste trabalho, analisamos 2 produtos: a cuba esculpida em granito, que chamamos de produto A, e a cuba esculpida em quartzito, que chamamos de produto B. Esses 2 produtos foram escolhidos porque possuem materiais diferentes, níveis de complexidade distintos e custos bem variáveis, o que permitiu uma análise comparativa mais completa. Agora, falando do produto A cuba de granito, o custo total apurado foi de R$ 1.860,56. Os principais componentes desse custo são a matéria-prima, que representa 38,63%, a mão de obra direta com aproximadamente 30,10%, a montagem com 10,55%
E esse produto possui um processo de fabricação mais simples e exige menor esforço técnico, que justifica o seu custo mais baixo quando comparado ao produto B. Já o produto B, a Cuba em Quartzito, apresentou um custo total de R$ 3.102,80, sendo significativamente mais caro. A matéria-prima representa cerca de 44,48% do custo, a mão de obra 26,98%, além dos insumos e custos indiretos que vão ser mais elevados devido ao maior tempo de produção, que é aproximadamente 6 horas. Este produto é considerado um produto premium, mais complexo e maior exigência técnica, o que justifica seu valor mais elevado. Oi, meu nome é Gabriela e eu vou falar um pouco sobre o método de precificação utilizado pela GV Marmo. A GV Marmo ela utiliza o método de markup para definir o preço de venda dos produtos, partindo do valor do metro linear, já com os impostos incluídos ali. A partir desse valor base é aplicado um percentual de markup, que segundo dados fornecidos pela GV Marmo é correspondente a 300% para o produto A, que é a cuba esculpida em granito, e 150% para o produto B, que é a cuba esculpida em quartzito. O lucro desejado ele varia conforme cada projeto da empresa, ficando normalmente ali entre 12% e 22%. O markup ele é um índice que é utilizado para formar o preço de venda a partir do custo do produto. Então, ele não considera somente o valor da matéria-prima, mas também os demais gastos da empresa, como despesas operacionais, impostos, comissões e os demais custos fixos e variáveis. Esse índice ele é expresso em forma de percentual e ele é aplicado sobre o custo total para se chegar ao preço final de venda. Entre as principais vantagens do uso do markup na empresa está a facilidade de cálculo, que vai lhe facilitar a formação do preço de forma prática e rápida também. Além disso, esse método ele garante maior controle financeiro, então ele vai assegurar que todos os custos envolvidos na produção da empresa sejam cobertos e que seja obtida uma margem de lucro adequada. Agora, partindo para a parte do cálculo do preço de venda que foi proposto pelo nosso grupo. O markup ele pode ser calculado de duas formas, ou pelo multiplicador ou pelo divisor. Ambas as formas vão chegar no mesmo resultado. O multiplicador ele mostra quantas vezes o custo precisa ser aumentado para chegar ao preço de venda, e o divisor ele vai indicar qual parte da receita realmente vai sobrar depois de pagar as despesas e garantir o lucro. Para realizar o cálculo do preço de venda que a gente utilizou o markup divisor, como estava orientado ali no escopo do nosso trabalho. O markup ele não pode ser definido de forma fixa, porque ele depende de vários fatores. No setor de mármores e granitos, por exemplo, o preço ele vai mudar conforme o custo das chapas, o nível de personalização do projeto, a complexidade da instalação, o desperdício nos cortes e a estrutura da empresa. E também a força da marca da empresa, o tipo de cliente atendido, também vai influenciar o quanto é possível cobrar por aquele produto. As empresas mais consolidadas, elas costumam trabalhar com margens maiores, enquanto as que estão se firmando ainda no mercado, elas precisam ser mais competitivas. A demanda também no longo do ano pode interferir nos preços, com margens maiores em períodos de alta procura e também ajustes quando o movimento diminui. Falando sobre a margem de lucro ali do nosso trabalho. A margem de lucro ela vai mudar de acordo com a pedra, porque cada material ele tem um nível diferente de custo, de risco e de valor para o cliente. Por exemplo, o quartzito ele é mais caro, ele é mais delicado e ele também é mais valorizado no mercado, o que permite trabalhar com uma margem maior sem prejudicar as vendas. Mas o granito ele é mais comum e daí ele sofre maior concorrência de preço no mercado, fazendo com que a empresa adote uma margem menor para se manter na competitividade. Partindo para a análise, o cálculo ele resultou no preço de venda do produto A em R$ 9.377,82 e o preço mínimo ficou com R$ 7.466,33. Já o produto B, ele ficou com preço de venda de R$ 12.763,47 e o preço mínimo de R$ 10.787,98. Analisando os cálculos, a gente notou que os preços elevados eles não estão relacionados somente com a margem de lucro definida pela empresa, mas principalmente ao peso das despesas fixas sobre os custos.
No caso do produto A, mesmo com uma margem considerada moderada, o valor final ele ficou alto devido à grande participação das despesas fixas, e isso indica uma estrutura operacional mais pesada e uma dependência maior de volume de venda para manter o equilíbrio financeiro da empresa. Já no produto B, embora o custo da matéria-prima seja maior, a menor carga de despesa fixa permitiu trabalhar com uma margem de lucro mais alta, sem que o preço final aumentasse na mesma proporção, mostrando uma situação financeira mais equilibrada por parte da empresa. Boa noite, meu nome é Efraim e eu vou falar um pouco sobre a comparação entre preços de venda. A comparação entre preços praticados pela empresa, os valores propostos pelo grupo e os preços da concorrência levam diferenças importantes na forma como a empresa se posiciona no mercado. No caso do produto A, como granito, o preço atual da empresa é R$ 9.250. É praticamente o mesmo do valor calculado pelo nosso grupo, R$ 9.377,82. Essa diferença pequena mostra que os cálculos realizados com base no método do markup conseguiram reproduzir muito bem a lógica que a empresa já utiliza na prática. Isso indica que a precificação desse produto está tecnicamente coerente com a estrutura de custos e despesas, quando comparado com o preço da concorrência, R$ 12.000. Percebe-se que a empresa está posicionada abaixo do mercado, que pode indicar uma estratégia mais focada em competitividade por preço. Porém, limitar a precificação apenas aos custos pode ser arriscado, especialmente se o mercado valoriza atributos como qualidade, acabamento ou marca, pois isso pode levar à subvalorização do produto. Já no produto B, cubo em quartzito, a diferença entre os valores é mais expressiva. O preço praticado pela empresa, R$ 14.405, é superior ao valor proposto pelo grupo, R$ 12.763,47, o que revela que a empresa está aplicando uma margem maior do que a sugerida pelos cálculos técnicos. Mesmo assim, seu preço ainda permanece abaixo do valor de mercado da concorrência, R$ 15.000, o que indica que, mesmo adotando uma estratégia de maior margem de lucro, a empresa se mantém competitiva. Esse comportamento sugere que o quartzito é tratado como um produto de maior valor agregado por conta de sua aparência mais sofisticada, exclusividade e maior custo de matéria-prima. Quando há diferença percebida pelo cliente, a precificação baseada em valor tende a ser mais eficaz do que a baseada em apenas custos, o que se aplica a esse produto. Concluindo, notamos que a GV Mármore adota diferentes estratégias para cada tipo de produto. No granito, busca manter um preço mais alinhado ao custo e abaixo da concorrência, enquanto no quartzito trabalha com margens mais elevadas e uma postura próxima do posicionamento premium. Esse comportamento reforça a ideia de que o preço não deve ser tratado apenas como um número, mas como um instrumento estratégico que vai influenciar diretamente na imagem da empresa e na sua posição de mercado. Assim concluímos que é importante que a empresa mantenha uma revisão frequente de seus preços, considerando não apenas os custos envolvidos, mas também como seus produtos são percebidos pelos clientes e como o mercado vem se movimentando. Essa postura tende a proporcionar maior equilíbrio financeiro, fortalecer a posição da empresa frente à concorrência e aumentar sua segurança financeira a longo prazo. Bom, meu nome é Raquel e a gente vai falar um pouquinho sobre a média de lucro no setor de mármores e granitos. Quando buscamos informações sobre o panorama da lucratividade dessas empresas, fica claro que não existe uma média oficial de lucratividade no setor, porque há uma variação muito grande de acordo com a região, com o porte e o perfil das empresas, com o tipo de material que está sendo ofertado e com a gestão de custos. No entanto, existem alguns estudos e projetos técnicos que oferecem referências importantes para que essas empresas utilizem como análises para suas precificações. A série Perfil de Projetos do Sebrae, por exemplo, trata-se de um instrumento de auxílio ao investidor para micro e pequenas empresas. O Sebrae do Espírito Santo, que é o estado responsável pela maior quantidade de materiais da linha de mármores e granitos produzidos no Brasil, fez um projeto mostrando a viabilidade de uma marmoraria, considerando todos os requisitos para ter uma boa atuação no mercado. Para o enquadramento técnico de uma marmoraria, além de vários outros índices financeiros que sugerem, eles colocam o índice de lucratividade na casa dos 15% em média. No relatório setorial da ABI Rochas, da Associação Brasileira das Indústrias de Rochas Ornamentais, eles consideram que a margem de 15,8% a 25% seria adequada, só que isso varia muito de acordo com o processamento do mercado, e nesses índices eles levam em consideração as margens das exportações também.
E só a título de curiosidade, foi apresentado um estudo de caso no Congresso Internacional de Custos, no Rio Grande do Norte, onde eles mostraram um caso de uma empresa onde a lucratividade variava de menos 9% a 40%, né, o que mostra problemas importantes na gestão de custos. Bom, e para complementar, a gente vai falar um pouquinho sobre o papel econômico do setor de mármores e granitos, a importância da gestão de custos em relação à lucratividade nesse setor. O setor de construção civil no Brasil, que é onde se insere a produção de mármores e granitos, é representativo de uma forma muito importante na economia brasileira. O Brasil é o quarto maior produtor mundial de rochas ornamentais. E nesse ramo, as marmorarias predominam, responsáveis por mais de 60% das empresas. Para garantir a continuidade das atividades em um mercado que é muito competitivo, o conhecimento e gerenciamento dos custos é essencial. A tomada de decisões assertiva e o bom desempenho financeiro dependem muito da gestão estratégica dos custos. E o método mais utilizado para a formação de preços, incluindo para o lucro, é o markup. Quando há uma falta de controle desses dados, quando existe falta de informações e os preços são mal calculados, isso pode acarretar em prejuízos. Ou seja, margem menores do que esperado, prejuízos operacionais, distorções entre preço praticado e preço real. Ou seja, com esses dados a gente consegue concluir que a média de lucro não é fixa, que os estudos apontam muitas diferenças que variam de margem de 15% a 40%, e isso depende muito do produto que a gente está analisando, do material, por exemplo, a diferença de margem entre um granito e um quartzito é bastante significativa, da estratégia gerencial e da maturidade da empresa. Boa tarde, meu nome é Gabriel e hoje eu vou apresentar a análise de CVL, custo, volume e lucro, que realizamos para os produtos A e B. O produto A é uma cuba em granito e o produto B é uma cuba em quartzito. Ambos os materiais são iguais, somente a matéria-prima que muda. A gente vai entender o custo, como o custo se comportam e qual a lucratividade de cada produto. E mais importante, qual é o volume mínimo de vendas necessário para cobrir todos os custos fixos da nossa empresa. Então vamos lá. Nós temos aqui o produto A, que é a cuba em granito, num custo de R$ 1.860,56, a um preço de venda de R$ 9.250. E o produto B, que é a cuba em quartzito, a um custo de R$ 3.102,80 e preço de venda de R$ 14.405. Com esses dados, a gente pode calcular a margem de contribuição de cada produto, né? Então, o produto A ele tem uma margem de contribuição de R$ 7.389,44, que equivale a 79,88% do preço de venda. E o produto B ele tem uma margem de contribuição muito maior, na verdade, de R$ 11.302,20 ou 78,46% do preço de venda. Essas margens de contribuição elas são muito elevadas, o que nos leva a um ponto muito interessante, o ponto de equilíbrio, que é o que eu vou falar um pouco mais sobre. O ponto de equilíbrio, ele com essas margens tão altas, o ponto de equilíbrio de ambos os produtos é extremamente baixo. Ou seja, a quantidade mínima de venda necessária para cobrir os custos fixos da empresa é muito reduzida. Por exemplo, para o produto A, o ponto de equilíbrio indicaria a necessidade de vender apenas 0,24 unidades. Claro que na prática isso significa vender uma unidade, né? Não tem como vender 0,24. Para o produto B, o cálculo mostra que seria necessário vender 0,16 unidades, que também se arredondaria para 1, não tem como vender 0,16% de uma cuba, né? Se a gente fizer essa conversão para valores monetários,
o ponto de equilíbrio em reais é de R$ 2.268,88 pro produto A, e pro produto B, um total de R$ 2.312,80 para o produto B. Com esses números, podemos ver que o ponto de equilíbrio de ambos os produtos é muito baixo, o que indica uma grande eficiência financeira para a GV Mármore. Eu vou falar um pouco agora sobre margem de segurança. A margem de segurança, que é uma medida de folga, bem dizer, que a empresa tem antes de chegar ao ponto de equilíbrio. Ela mostra o quanto a receita real pode cair antes de atingirmos esse ponto crítico. Então, a margem de segurança para os produtos, para o produto A, é de 6.981,12, que representa 75,48% do preço de venda. Ou seja, a receita do produto poderia cair até esse valor sem prejudicar a empresa. E para o produto B, a margem de segurança é ainda maior, de 12.092,20, 83,96% do preço de venda. Isso mostra que o produto B tem uma maior folga também financeira. Esses números demonstram que ambos os produtos têm uma grande margem de segurança, o que significa que a GV Mármore tem uma boa estabilidade e pode suportar uma queda nas vendas sem comprometer muito os seus resultados. Boa noite, me chamo Camila. Agora eu vou falar da parte do cenário pessimista ali. Entrando na parte final da análise, avaliamos como os produtos da GV Mármore se comportam diante de um cenário pessimista. Mesmo simulando um aumento de 10% nos custos fixos e uma redução de 5% no preço de venda, percebemos que o ponto de equilíbrio continua muito baixo. Isso mostra que a empresa possui excelente resiliência financeira, conseguindo se manter estável mesmo em situações menos favoráveis. Na análise estratégica, observamos que as margens elevadas dos produtos permite que a empresa absorva oscilações de preço sem comprometer sua lucratividade. Percebemos também que o produto B, o feito de quartzito, é o que oferece maior retorno, enquanto o produto A, em granito, apresenta um giro mais rápido. Isso significa que o produto A pode ser usado de uma forma inteligente em campanhas e promoções, enquanto o produto B reforça o faturamento e o posicionamento premium da marca. E sobre a decisão e direcionamento. Por fim, ali, o direcionamento estratégico indica que a empresa consegue cobrir todos os seus custos fixos com apenas uma unidade vendida, seja do produto A ou do produto B. Com base nisso, a recomendação é trabalhar com um mix equilibrado entre produtos premiums e produtos de alto giro. Essa combinação aumenta a segurança financeira, melhora o aprimoramento da produção e potencializa a rentabilidade geral da empresa. Em resumo, a análise mostra que a GV Mármore tem um modelo de negócio sólido, eficiente e com excelente capacidade de crescimento, mesmo diante de cenários adversos.